noite. Bom, de super, né? Oi, Oi, amiga. tudo bem? Tudo? E você? Tudo certo? Estão ouvindo O bem, áudio tá pessoal? bom? Pois é, isso que a Eu tô gente te vai ouvindo conferir. bem. Eu também. Vamos ver se tá tudo certo por aí. Esse negócio de fone é ruim, né? A gente demora a se acostumar. Uhum. Hoje a nossa convidada é a Ariane. Primeiro vamos falar de mim, né? Deixar ela se apresentar depois. Quem não me conhece, eu sou a Karine, eu sou doula, sou consultora em amamentação e acompanhei, né, o processo da Ariane e achei que era um bom exemplo de superação para a gente trazer aqui hoje. Por isso que eu convidei essa grande mulher, minha amiga, para a gente conversar sobre como foi a experiência dela sobre amamentação, né, Tiari? Hum. E que experiência. Fortes emoções. Fortes emoções, né? Pode se apresentar, então. Então tá. Boa noite, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou a Ariane. Eu sou amiga da Cá também. Madrinha do Dani, filho da Cá. Então somos íntimas. E eu sou fotógrafa e meu papel principal é ser mãe. Eu tenho a Maria Eduarda, de 9 anos, e o Otávio, de 2 anos e 4 meses. Isso aí. Conta um pouquinho pra gente, Ari, como é que foi a tua primeira experiência com a Duda? O que você Ai, esperava, né, da amamentação? Como é que foi na uhum. época? Como é que era essa questão para você? Se você estudou, né? Se você pensou nisso naquela época, como é que foi para você? Assim, quando eu engravidei da Maria Eduarda, não pensei em amamentação, sinceramente. Eu achava que, assim, ia ser uma coisa normal, automático. O bebê nasceu, vai mamar, pronto, né? Coloca ele ali no peito, ele mama bonitinho. Porque até então eu não tinha visto nenhuma experiência de nenhuma mulher que tivesse tido o bebê e não tivesse conseguido amamentar, ou que tivesse tido dificuldade para amamentar. Então, para mim, normal. A minha ginecologista também, na época, não me falou nada a respeito. E aí, Maria Eduarda nasceu, já, na verdade, no momento, né, na via de parto dela foi uma cesárea, nasceu de cesárea, e aí a gente já começou a ter algumas dificuldades, né, uma série de dificuldades. A primeira delas foi que quando a anestesista aplicou a RAC, a RAC não fez efeito. E aí eu já estava deitada, a médica começou a me cortar e eu comecei a gritar de dor. E então Maria Eduarda nasceu depois de eu tomar uma anestesia geral, né? E aí depois de tudo isso, vou resumir bem a história, eu tive cefaleia pós-RAC, tive hemorragia. Aí minha filha estava ali, linda, perfeita, saudável, mas a mãe não estava nada bem. E eu sofri erros médicos, na verdade, né? Não foi nada que o meu corpo reagiu à cesárea de uma maneira que não devia. Foi um erro médico Sim. mesmo, né? Uma sucessão de erros médicos. E aí eu precisei voltar ao hospital, fazer uma nova cirurgia para estancar a hemorragia. Eu fiquei na UTI e fiquei uma semana a mais internada. E a minha filha em casa. Tudo isso atrapalhou muito, muito, muito a amamentação, lógico. Eles levavam ela todo dia para mim no hospital, para que eu pudesse tentar amamentar, mas era bem difícil. Eu sempre tive as mamas grandes e elas estavam maiores ainda, né? Depois que ela nasceu. Hum, Mesmo o leite não tendo descido ali completamente, né? Mas estavam muito grandes, eu não tinha bico, né?
E a Maria Eduarda simplesmente não conseguia sugar, ela não tinha força para fazer o biquinho ali, para mamar. E era um choro constante, era muito difícil, ela não pegava. E quando eu saí do hospital, quando eu tive alta, eu ia ao banco de leite todos os dias, na esperança de conseguir amamentar a Maria Eduarda. E lá eu ficava 1 hora, 2, com as enfermeiras ali me ajudando a fazer a pega correta. Ela não queria pegar, não tinha jeito, ela chorava muito, muito, berrava, berrava. Aí elas colocavam, faziam a relactação, né? Que elas colocavam a mangueirinha ali Uhum. no bico do meu seio para que fosse um maior volume de leite, para quem sabe assim ela, né, se interessasse mais em ficar mamando. E ela mamava muito pouco. Não, ela não queria mesmo. Então, assim, foi um período bem difícil para mim. Eu, durante 40 dias, até os 40 dias de vida da Maria Eduarda, foi assim um período muito desgastante para mim, fisicamente, emocionalmente, porque eu tentei de tudo, né? E realmente não estava dando certo. Até os 40 dias de vida dela, a gente não dava mamadeira, não dava. Então, o que me ensinaram a fazer? Aquela técnica de colocar a luva na mão, né? Aí a Uhum. gente colocava o dedinho na boca dela, ela chupava a luvinha, né? Uhum. E a gente introduzia o leitinho com uma seringa. Então, eu Sim. precisava de 2 pessoas para amamentá-la, para alimentá-la toda vez, né? A gente dava a fórmula. Inclusive no período que você ficou hospitalizada, foi assim. Sim, foi assim. Ela Uhum. ficou em casa com a minha cunhada, que é enfermeira, e ela, a minha cunhada e a minha sogra faziam esse papel enquanto o meu marido ficava no hospital comigo. E aí, Uhum. durante a madrugada, quando eu voltei para casa, quem fazia isso era eu e o meu marido. Então foi bem cansativo. E todas as vezes que eu tentava colocar ela no peito, era muito choro, muito choro. Eu estava ali com os peitos cheios de leite, daí doía, eu tirava, cada pouco eu estava ali com a maquininha realmente tirando, aí eu colocava num copinho, congelava, e daí eu dava para ela com a seringa o meu leite. Então foi um período assim muito difícil. E Uhum. muita gente, né? Muita gente falando ao mesmo tempo, muita coisa. Mas assim, eu recebi bem pouco apoio na época, assim, olha, continua, ela vai pegar, vai dar certo. E, enfim, aí quando ela completou 40 dias, eu falei pro meu marido, falei, não aguento mais. Falei, eu tô esgotada, não aguento mais passar por isso. E aí ele falou, não, tudo bem. Ele falou, você não vai ser a única mãe que não vai conseguir amamentar e ela vai ser criada na fórmula mesmo e na mamadeira e tudo certo. Aí quando ele me falou aquilo, eu me senti um pouco aliviada, assim, porque existe esse peso da sociedade, né, de que você amamente o seu filho. Como é que você não amamentou? Como que sua filha não quer mamar em você? Né? O que tem de errado contigo? Esses foram os julgamentos que eu passei quando a Maria Eduarda era bebê. Foi muito difícil. Muito, muito, muito difícil. Mas aí, passado esse período, eu aceitei. Aceitei que tudo bem. Ela ia mamar na mamadeira, a fórmula, e tudo certo. E eu criei o vínculo com ela da mesma maneira. Eu, toda vez que ia dar uma mamazinho, era eu quem dava. Tinha aquela troca de olhar, tinha aquele carinho, aquela cumplicidade do mesmo jeito de quando você amamenta no peito. Mas eu percebo, assim, dessa experiência com a Maria Eduarda, que a falta de informação, né, foi uma das coisas que atrapalhou, e a falta de empatia mesmo das pessoas, né, de se colocar Uhum. no lugar, de julgar menos, né. É, eu até, a gente, né, hoje à tarde estava conversando sobre como a gente conduziria, né, a nossa conversa hoje, e eu achei, assim, muito válido, né, você passar essa primeira experiência que você teve com ela, porque é o que geralmente a gente vê acontecer, né? A gente
tá num meio em que as mulheres procuram e estudam e investem muito tempo pensando e estudando para o parto e não para a amamentação, né? E aí, pelo fato de acreditarem nisso mesmo, né? Ah, amamentar é instintivo, o bebê vai nascer e vou colocar no seio e vai pegar e vai mamar, né? E aí, quando a gente vê que não é bem assim, a gente muitas vezes fica muito perdido, né? E aí o que acontece? Você já está vivendo aquele processo, você não tem mais como voltar atrás para correr atrás dessa informação, né? Então, às vezes a gente sempre, né, toca nessa tecla, bate nessa tecla, vamos estudar, vamos atrás de informação antes do bebê nascer, né? Mas nem sempre a gente vê que isso acontece, né? E aí, essas experiências que vêm que a gente fala, não, a gente precisa reinventar, fazer diferente numa próxima vez, para ver se a coisa faz fluir de forma diferente também, né? E na época que a Maria Eduarda nasceu, não se falava muito em rede de apoio para amamentação, o próprio parto humanizado, né? A gente marcava a Uhum. cesárea e pronto, né? Era algo normal. E não existia então essa rede de apoio, não existia essa informação de fácil acesso à amamentação como se tem hoje, né? Hoje em dia, Sim. aqui em Cascavel, você tem fontes seguras, né, que podem te passar informação de qualidade sobre a amamentação. Isso facilita muito, né? Mas naquela época não existia. Então eu tinha o quê? Eu tinha as experiências das mulheres próximas que eu havia acompanhado. Todas elas tinham amamentado, tipo, o bebê nasceu, pá, grudou ali. Uhum. Não rachou o bico, não aconteceu nada, tudo maravilhoso, né? Mamando com uma beleza, leite jorrando. Aí foi uma coisa que realmente eu não pensei. Não, nem pensei. E, enfim, aí nasceu, me deparei com esse problema, né? E é muito difícil. É muito difícil, por isso não julguem as mães que não amamentam. Algumas não amamentam porque não querem. Sim, É uma escolha sim, também, mas outras não amamentam porque não conseguem. E é um processo bem difícil. Que sim. nem eu falei, na época, eu não me cobrei tanto. Mamou, tá na mamadeira, cresceu saudável, beleza. Mas assim, quando eu comecei a amamentar o Otávio, aí sim, tudo aquilo que eu vivi com a Maria Eduarda começou a pesar para mim. Porque aí eu me cobrei Uhum. muito. E se eu tivesse buscado informação? E se eu tivesse amamentado ela? Será que ela teria tanto problema respiratório? E se, e se? E aí vem a culpa. Sim, Mesmo você sabendo sim. que você tentou exaustivamente, que você fez o melhor com o que você tinha naquele momento, a culpa é muito grande. E aí entra outra questão, né, Ari? Por exemplo, nós somos, a nossa geração é a geração que veio junto com a fórmula, né? Então, assim, até então, as famílias davam outro jeito com os bebês. Davam leite de vaca, davam outros tipos de leite para a criança, então, mas não era uma coisa muito comum, né? Geralmente as mulheres tinham uma facilidade maior pelo fato de verem as tias, as mães, né, com muitos filhos, então elas amamentavam de uma forma muito mais natural, e essa naturalidade, então, por exemplo, com o incentivo que a gente dá para as públicas, né, mas a gente percebe que amamentar deixou de ser, por um tempo, uma situação corriqueira, natural, né? O comum, o mais normal, digamos assim, seria dar a fórmula mesmo, né? E aí, voltou, gente. Eu vi que deu uma travadinha Voltou. mesmo. Voltou, Uhum. né? Então, a gente está voltando, é a mesma coisa que o parto, a gente está voltando, né, a ter esse resgate daquilo que é o esperado, o natural, o fisiológico, e isso é cultural, né? Para a gente mudar uma cultura, a gente tem que ter a prática.
Então a gente precisa ver muitas mulheres amamentando de novo, né? Para acreditar que isso é possível, para se tornar uma coisa natural de novo, né? E outra coisa que falam muito, né? Que mulher que não tem bico não consegue amamentar. Na época me ensinaram a pôr um negocinho de silicone, um bico de silicone. Transição de Ai, silicone. gente, não resolvia A nada aquilo. Annelise, a Annelise falou hoje dela na live da tarde, a gente já desmistificou, não usem. Então, eu tentei um pouco de tudo. Tudo que imaginarem eu tentei. Sim, Mas assim, quando o Otávio nasceu, ele conseguiu pegar e mamar, entendeu? Então, eu acho que era lindamente. uma. Então, né? Ali na hora, grudou, né? Eu vi. Ai, ai. Então, e aí veio toda uma busca, né, que você teve também em relação ao parto do Otávio. Eu acho que junto com essa busca pelo parto veio também a busca por uma história diferente na amamentação, né? Foi. Depois de um tempo, eu comecei a me interessar por outras vias de nascimento, mais especificamente depois que o Dani nasceu. O Dani não, que o Felipe nasceu, né? Lembra que a Uhum. gente fez aquela matéria para a TV e eu fiquei super curiosa, nossa, mas o que é uma doula? O que é uma enfermeira obstétrica, né? Que na época estava começando o movimento aqui, né? E aí comecei a buscar essa informação, você mesma, né? Passava muita coisa para mim, eu ia lá, mas como isso? Como aquilo? Sempre curiosa. E foi aí que eu falei, não, eu quero ter mais um filho, mas de cesárea não nasce. Eu não vou passar por tudo aquilo de novo, eu não passo. Ah, mas você é louca porque o parto normal dói. As pessoas me falavam, eu falava, gente, eu passo por qualquer coisa, mas eu não passo por uma cesárea de novo. Não passo por aquilo, eu quase morri, né? Falei, eu quero ter muito ter outro filho, mas se for para passar por uma cesárea, eu não vou ter. E aí eu decidi, antes de engravidar, que eu ia ter um bebê de parto normal. E aí quando eu engravidei, falei, agora, né? E aí comecei a buscar mais informação ainda. E o Otávio ele estava viradinho, né? Ele estava transverso até quase 7 meses, né, cá? E aquele bebê transverso, eu falava, ai meu Deus do céu, não vai nascer de cesárea. Aí comecei a conversar com ele, falar, olha, filho, você tem duas opções para nascer, mas se você quiser nascer de forma mais natural, vira aí, né? E ele virou. E aí, enfim, nasceu, né, de parto normal. Correu tudo bem, graças a Deus. Eu tinha muito medo de ter uma hemorragia no parto normal, mas aí o doutor Rafael foi me tranquilizando, me explicando as questões que poderiam acontecer, mas que era assim seguro. E eu fiquei tranquila porque eu estava bem assistida por ele, por toda a equipe, né? E nasceu, venci aí mais uma barreira, né? Que eu duvidava que eu fosse conseguir, consegui. E aí, quando o Otávio começou a mamar, cara, pegou na hora que nasceu, né, cara? Já pegou. Eu Uhum. pensei, nossa, como assim, gente? Que força, né? Uma Detalhe, força ele, diferente. ele pegou no mesmo bico plano que não era É, possível amamentar uma filha anterior, né? é, E isso aí mesmo. entram aqueles mitos, né? Que vem quando a gente não desmistifica, eles crescem, né? Então, o bebê não interessa a forma do bico, porque não é no bico que o bebê pega, né? Então, ele vai pegar a areola toda. Então, aí exige o quê? Exige um pouco mais de manejo, né? Exige um pouco mais de cuidado quando o bebê pega, mas é possível. Tanto que o Otávio, né, pegou tranquilinho. Uhum. Durante as visitas, né, antes do parto, você falou também sobre amamentação e tal, e você foi me preparando. Eu lembro que você falou um dia aqui em casa, você está preparada para um bebê que vai querer mamar o tempo todo? Pensou nisso? Daí eu não tinha nem ideia, né? Eu pensei, nossa, mas como assim, né? Enfim, foi, foi uma surpresa, né? Na verdade, assim, a gente se informa, mas preparada, a gente não fica, né? Pelo que vem pela frente. Mas enfim, aí o Otávio pegou, mamou bonitinho, aí vieram as fissuras, né? Primeira surpresa,
que eu nunca tinha visto uma fissura no peito, não imaginava que pudesse doer tanto para amamentar, né? Aí fizemos o laser lá, tudo certinho. Mas eu tenho um outro detalhe ainda, né, Ká, que eu achei interessante a gente mencionar, talvez alguém se identifique. Uns 2 anos antes do Otávio nascer, de engravidar, eu acho, eu fiz a cirurgia nas mamas, eu tinha um nódulo em cada mama. Então, de uma das mamas, o médico retirou metade dos ductos mamários, porque eu tinha um nódulo nos ductos e estava bem inflamado, então ele teve que tirar. E a outra, eu tinha formou uma massa calcificada ali bem dura, então ele tirou uma parte da massa da mama. Baixo, foi na mama que ele retirou boa parte dos ductos. E além de não sair quase leite naquela mama, ele não conseguia pegar aquela. Porque né, aquela queloide que formou ali embaixo, aquilo ali atrapalhava muito a pega. Porque era bem na auréola, bem no final, né? E Sim. aquilo ali dificultava. Então ele tentava mamar, ele ficava irritado, realmente ele não conseguia pegar naquela mama. E na outra ele mamava bonitinho. Agora. Voltou? Internet à noite é uma benção, né? Tá travando bastante, cá. Oi, Cá. Tá me ouvindo? Tu me ouve? Tá ouvindo? Ou tá Oi, travadinho? Cá. Eu ouço. Tá tudo certo? Agora eu tô te ouvindo. Ah, então beleza. Então vamos lá. Posso. Tá me Pessoal, ouvindo, Cá? O pessoal tá eu ouvindo? tô. Tá Será que o pessoal travado? tá me Voltou? ouvindo? A minha não tá Hum. travando aqui. Eu percebo na tua imagem só que trava. E pra mim é o contrário. A minha tá boa e a tua trava um pouquinho. Sério? Mas vamos tentando. O pessoal tá ouvindo? Vamos Como é lá. que tá? Beleza, vamos Acho lá que então. agora voltou. Então vamos lá. Vamos lá. Então, aí eu resolvi amamentar só com uma mama. Mas antes, né, Cá, a gente teve um outro detalhe, né? É tanta coisa que a gente esquece. O Otávio teve icterícia. Quando logo que ele teve alta do hospital, precisou voltar. Aí ele ficou internado 3 dias, tomando banho de luz. E aí, nesses 3 dias, eu não dormi praticamente nada, não me alimentei quase nada. Então, o leite demorou bastante para descer. E aí bateu de novo aquela insegurança, né? Será que eu vou conseguir amamentar? E aí a gente mais uma vez foi para a relactação, né? Ele mamava no peito, mas eu introduzi a fórmula também ali com o caninho, né? Dessa vez com o caninho. Hum, Não sei se a maioria das pessoas sabem como é que funciona. Você coloca um caninho ali, uma pontinha do caninho fica. É uma sondinha, né, cara? Fica no uma bico e sondinha. a outra.
A outra fica num copinho com leite. Uhum. E aí, conforme o bebê vai mamando no peito, vai descendo também o leitinho que está no copinho. Isso a gente fez até estabilizar a minha produção de leite. Mas aí, enfim, devido a esses problemas, né? Eu acabei optando por amamentar só de um lado e seguimos assim. Mas eu continuava insegura, né? Ai, porque todo mundo falando, né? Ai meu Deus, mas será que o meu leite é suficiente, mesmo só de um lado? Aí a Cá falava, não, Ari, é suficiente. O meu médico também falava, o mastologista, não, Ariane, sim, vai ser suficiente, e tal, mas eu continuava insegura. E aí eu optei por dar mamadeira também, né? Eu morria de medo que ele ficasse com fome e comecei a dar mamadeira. E eu tinha consciência da confusão de bicos que poderia acontecer. Eu sabia que a qualquer momento ele poderia largar o peito. Mas a insegurança falou mais alto. E aí eu continuei dando mamadeira. Até porque, para mim, a amamentação ela era muito dolorosa, realmente doía. Então, a mamadeira para mim era assim, aquele momento de alívio, né? Ai, ele não vai mamar agora, então não vai doer. Porque eu vivia com o bico ali dolorido. E eu tive mastite, eu tive fungo, enfim, teve alguns processos aí no meio que dificultaram para mim. E como eu só tinha uma mama para amamentar, né, não tinha como, né, fazer aquela intercalar entre uma e outra, né? Sim. Então, eu segui com a mamadeira. E assim foi indo. Quando chegou aos 4 meses, mais ou menos, eu percebi que ele já começou a recusar o peito. Ele não queria mais mamar. E aí bateu um desespero, né? Falei, ai meu Deus, ele é tão novinho, né? Tem que continuar mamando. E aí eu lembro que eu reprogramei ele uma noite, né? Falei para ele quanto era importante ele mamar no peito da mamãe, mamar o leitinho da mamãe, que a mamãe produzia aquele leitinho com muito amor. Enfim, fui falando o que meu coração foi sentindo ali na hora. E foi surpreendente, assim, que ele voltou a mamar com toda a força, com toda a vontade, e seguiu assim. Até os 8 meses eu dei mamadeira para ele. E parei de dar mamadeira para ele porque quando ele começou com a introdução alimentar, a nutricionista falou para mim, olha, ele não pode mamar fórmula por pelo menos 2 horas após as refeições. Eu falei, caraca, então eu vou ter que dar mais peito para ele, né? E eu sempre com aquela ali, amamentando com dor, sempre com dor. Mas por que eu tinha dor? Porque ele mamava na mamadeira. Então a pega dele no bico, do seio, Uhum. nunca era uma pega 100% certa. Né? Ele dava meio que uma mastigada, então o bico estava sempre doendo. Então amamentar era muito dolorido. E, e aí, conforme ele foi começando a comer, eu fui tirando a mamadeira, até por essa indicação da Nutri, né? Que não poderia dar por pelo menos 2 horas após a refeição, porque senão ia atrapalhar a absorção do ferro. Então eu me É, obriguei. isso é uma coisa que a gente tem que esclarecer bem, bem pontual, assim, né? Quando é leite materno, não tem problema. Você pode amamentar Uhum, antes, durante, depois, durante, porque ele não depois. Uhum, atrapalha, né? A absorção de ferro, isso, mas a fórmula sim, né? sim. Então, por isso Uhum, dessa orientação da Nutri, tá correto. isso. E aí, eu seguindo a orientação dela, passei a oferecer mais o peito e cada vez menos a mamadeira. Aí, quando eles tinham 8 meses, mais ou menos, a fórmula estava seca lá no pote já, né? Joguei fora. E aí, ele não quis mais uma mamadeira, né? Depois, quando ele estava perto ali de completar 2 anos, falei, vou começar a dar mamadeira, né, para ver se ele começa a gostar da mamadeira. Não tem jeito, não gosta da mamadeira. Ele quer mamar, 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 mamar e mamar. 2 anos e 4 meses e segue mamando. É, eu vejo que a gente tem dois grandes desafios, né?
Então, o primeiro é estabelecer a amamentação. É você realmente fazer com que as coisas fluam de uma forma que fique bom, que realmente não seja custoso, né? Porque todo mundo fala assim, não, vai chegar uma hora que a amamentação vai ser prazerosa. E a gente, quando nasce o bebê, não é prazeroso, porque no fim das contas, o bebê, ele nasce com reflexos, ele não nasce aprendendo a mamar, ele nasce aprendendo a sugar, né? Então, até ele estabelecer esse plug na mamãe e dar tudo certo, é diferente, né? Então, a gente precisa ter um bebê que tem os reflexos presentes, que está tudo ok, e a gente tem que ter uma pega legal. Então, essa atenção nesse início para a gente corrigir tudo isso, tomado às vezes a privação de sono da mãe, no teu caso, ao estresse que você passou com a internação dele em função da icterícia, né? Então, tudo isso é um somatório de coisas que não tem como, nesse primeiro momento, né? E aí a gente tenta e vai tentando, e um dia de cada vez, e a gente vai aos poucos tendo dias mais fáceis, outros dias nem tanto, e esses dias mais fáceis vão ficando mais comuns, até que realmente, depois de algum tempo, se torna prazeroso. Esse é o primeiro desafio, Eu estabelecer a lembro amamentação. quantas vezes você veio aqui, eu falava, ai meu Deus, eu não sei se eu vou aguentar, eu tô muito cansada. Ele mama o dia inteiro. Ele mama o dia inteiro e ele ficava mamando até 3 horas seguidas. Era uma coisa assim, Sim, absurda para mim. Eu nunca tinha imaginado aquilo. Eu vivia para amamentar. sim. Eu vivia para E passa, né? amamentar. E passa. Essa fase deles E aí, passa. e aí o segundo desafio é agora, né? Agora que ele pegou gosto pela coisa, a gente começa a perceber que, pra gente, muitas vezes, já tá bom, né? Ah, eu já cumpri o meu papel, ele já tá grande, e agora a gente vai evoluindo para uma intenção de desmame, né? E É, aí eu entra ia. outro grande desafio. Eu lembro que nessa fase toda, assim, nesse período todo de amamentação, lá no comecinho eu tinha minha meta, né? Então, quero amamentar pelo menos 3 meses. Aí eu chegava no terceiro e falava assim, pelo menos até os 5. Aí chegava no quinto mês, pelo menos até uns 7. E fui aumentando, fui aumentando, fui aumentando. Aí eu falei, Dobrando a não, meta. de um ano não vai passar. Um ano tá bom. Aí chegou em um ano, eu falei, mas muito novo. Tinha aqueles altos e baixos, igual você comentou, né? Porque eu acho que a maioria das mães não sabe, não está preparada para isso, né? Vai ter altos e baixos. Você vai amar amamentar um dia e no outro você não vai mais querer saber. Você vai estar cansada, esgotada, vai querer desistir. E aí entra a rede de apoio, que é importante, né? Que a maioria das mulheres realmente não tem. Uma pessoa que fica ali falando, olha, vai dar certo, calma, é o momento, vai passar, né? Acho que isso é bem importante. É. E quando você chega nessa fase que eu tô agora, que nem ele tá com 2 anos e 4, eu já queria ter desmamado ele com 2 anos. Falei, quando eu Uhum. começar a ir pra aula, vai ficar mais fácil. E aí começou a ir pra aula, né? Não terminou nem a adaptação, começou a pandemia, e aí está em casa comigo de novo. Só comigo praticamente o dia todo. Não tem como você iniciar um processo de desmame no meio de tudo isso, né? Eu Sim. acho muito difícil, é muita coisa para ele absorver, né? E E a aí gente também passa, vem a questão assim, né? Nessas horas a gente pensa, nossa, graças a Deus ele ainda mama, porque aí ele tem todos os benefícios, né, imunológicos sim, por mamar, né? Então, não, agora não é, é o momento, né? foi isso que eu pensei também. Eu falei, não, pelo menos mamando ele tem uma proteção a mais, né? Mas aí Sim, a justamente. gente enfrenta outra questão, né? De amamentar uma criança que é grande. O olhar de julgamento daí, né? Nossa, mas ainda tá mamando, né? Como assim? Não precisa mais mamar. É muito difícil tudo isso, né? Se você não amamenta, Muito. você é julgada. Se você amamenta, porque não está amamentando direito, não sei o quê. Se você dá mamar para uma criança que é grande, porque já está muito grande. É tudo muito difícil. As pessoas têm que ter mais Sim, empatia pelas mamães,
sabe? E respeitar a decisão de cada uma, né? De seguir em frente ou não, né? Cada um sabe de si, das suas Sim, dores, né? sim, até porque a gente sempre fala, né? A melhor, quem sabe o momento do desmame é a mãe e o bebê, que são os principais envolvidos nesse processo, né? Então, assim, as pessoas de fora, elas estão muito momentaneamente presentes com vocês, né? Então, se está realmente mais difícil ou se está mais prazeroso, só vocês dois podem saber, né? Se esse é o momento ou não. Até porque eu acho que sempre acaba, né, passando muita coisa pela cabeça, no sentido assim, puxa, olha quantos desafios eu venci, olha por quantas barreiras eu ultrapassei, e daí agora que está relativamente fácil, né, no sentido assim de não ter mais desconforto. A gente sabe que conforme a criança vai crescendo, não é mais a questão física, né? Não é questão de pega, não é a demanda emocional, muitas vezes, que a criança tem, né? Uhum. Agora eu percebo, assim, que tem muitas mães que a gente conversa que falam, meu Deus, agora que eles estão em casa na pandemia, parece que bate um tédio, assim, e aí, Quer mamar. mamar, né? Uhum. 40 vezes no Tudo dia, é né? mamar. E isso para nós é Tudo muito é mamar. desgastante, né, pelo fato de a gente estar sempre disponível. Então são outras questões que vão pegando. Então é um processo que ele é muito heterogêneo, né? No É. começo a gente tem essa necessidade de uma obrigação interna, né? Como você falou, muitas vezes a gente parece que, nossa, se não amamentar, como assim? Então a gente se obriga, a gente se coloca nessa situação de eu preciso, e não é fácil, né? Dificilmente o bebê nasce, pega tranquilo, mama tranquilo, sem nenhum problema, sem nenhuma fissura, sem nada. É muito raro isso acontecer, né? Na maioria das vezes, alguma coisa nesse momento, nesse caminho, vai acontecendo, para a gente ter que fazer ajustes aí, né? E aí vem a questão da pojadura, né, da descida do leite, ali pelo quarto, quinto dia de vida do bebê. E aí já são outras necessidades que esse bebê tem, então eu preciso, antes de amamentar o bebê, eu preciso arrumar a mama, né? Tirar um pouco desse excesso de leite, deixar ela preparada para esse bebê mamar, então isso também me exige fisicamente, né? Aí depois esse bebê vai ter uma necessidade que o corpo da mulher sempre precisa estar se readequando enquanto esse bebê mamar, né? E aí vem essa questão para onde você está se encaminhando, que é justamente para onde vocês dois vão juntos nesse momento, né? Então, olha só que caminho que vocês dois percorreram, e aí você olha para trás e fala, poxa vida, né? Agora que tá bom, que tá tranquilo, né? E por isso que a gente vai muitas vezes protelando, vai adiando, né? Vai colocando essa meta cada vez mais para frente, porque a Eu gente percebo sabe dos assim que, benefícios, sim, eu percebo assim, né? você tem que estar com o coração bem tranquilo, assim. Tipo, não vai mais doer se eu parar de amamentar. Quando tiver o mínimo de dúvida, melhor continuar. Hoje, se Sim. ele não pedisse mais o mamar para mim, bem tranquila, ficaria bem de boa. Talvez alguns meses atrás não, eu ia falar, poxa, mas não quer mais Missão mamar mesmo? cumprida. Ai. Eu me sinto assim, mas eu percebo que para ele ainda não, né? Ele ainda é apegado no mamar quando sente saudade, enfim. Ele não sabe simplesmente pedir um colo, ele quer mamar. Sim. Então, ele E tem ainda aí esse a vínculo gente comigo muitas pelo vezes, mamar. sim, a gente às vezes durante o processo de amamentação a gente tem comportamentos que depois lá no desmame a gente vai ter que mudar. Então, por exemplo, a criança cai, se machuca, né? Qualquer situação onde a criança tem algum problema de choro e tudo mais, o que que a gente faz? Põe no peito, né? E Uhum. aí, quando a gente vai para um desmame, a gente precisa achar outra forma,
de dar conforto para essa criança, e a gente precisa fazer ela entender, né, que agora é de outro jeito. E esse é o desafio maior. Porque desde que ela nasceu, é esse o jeito que a gente tem de trazer conforto para ela, Uhum. né? É por isso que eu acho E então importante, quando você decidir que chegou a hora, você procurar a ajuda de um profissional mesmo para te guiar. Porque a gente fica muito perdida mesmo. Não é simplesmente não dar mais mamar. Não é assim que funciona. sim, Porque você sabe sim, que aquele gesto ali de amamentar para o bebê, para a criança, enfim, ela tem um significado que vai muito além de alimentar, né? É uma questão de segurança, de afeto. Então você não corta esse vínculo do nada, né? É sim, algo que tem que até ser trabalhado porque, na cabecinha da criança, né? exatamente, né? É uma coisa que a gente bate muito na tecla, né? Quando a gente conduz um desmame, porque o que é que representa, né, para a mãe amamentar nessa fase e o que é que representa para a criança, né? Porque a gente tem que ter responsabilidade de conduzir uma coisa que também não vai gerar problemas futuros para o bebê, né? Porque é como você falou, não é mais tanto a questão de nutrição, né? Não é mais tanto a questão de alimento, e sim de conforto, de aconchego, de segurança, né? Então, olha só o que é que a gente está, de certa forma, tentando retirar desse bebê e como que a gente pode suprir isso de outras formas, né? É, como que ele Então, vai entender isso, né? exatamente, como que para ele isso vai ficar interpretado e assimilado internamente, né? E se você É, por pudesse isso não dar é uma tão simples, né? mensagem, sim, se você pudesse deixar uma mensagem para as mães que estão aí acompanhando a gente, que pretendem amamentar, que ainda não têm o bebezinho no colo, mas que em breve vão ter, o que você diria É, para elas? as que ainda não têm, né? Eu acho fundamental buscar informação de qualidade, né? A respeito da amamentação e E saber que você pode sim, que você é capaz de amamentar, não interessa se vai ser com os dois seios, se vai ser com um só, né? Você pode, você consegue, sim. E o que me ajudou muito foi estabelecer aquelas pequenas metas, né? Quando o cansaço pegava, eu falava, não, é só mais um mês. Aí quando chegava lá no final do mês, não, é só mais um. E assim eu fui indo. Quando eu vi, né, cheguei até aqui. Eu jamais imaginava que eu ia amamentar até 2 anos e 4 meses. Sei lá até quando, né? Eu acho que é importante isso, assim. E filtrar muito do que falam para você. Tentar focar numa ajuda profissional mesmo e tentar filtrar. Deixa entrar por um ouvido e sair pelo outro aqueles comentários que não vão te agregar em nada, né? Teu leite é fraco, você não tem leite. É claro que não é por maldade, as pessoas querem ajudar, né? Sim, Mas, na maioria das vezes, esses comentários acabam afetando muito a mãe que já está ali fragilizada emocionalmente, né? Que está passando por aquele período ali com o bebê recém-nascido que a gente sabe que é difícil. Então, tentar realmente filtrar. A gente sabe que é difícil, porque a gente fica muito sensível, né? Mas é isso, e não duvidar da própria capacidade, né? até porque geralmente as pessoas que fazem esse tipo de comentário, eles não têm embasamento científico, né? Então hoje a gente É, sabe que não existe leite fraco, não existe esse tipo de situação, mas quando a gente está no meio do furacão, a gente começa a acreditar, porque está tudo muito difícil acreditar. às vezes, né? É que geralmente são comentários embasados em crenças antigas, né? Até hoje Sim, as pessoas me perguntam, mas você tem leite? Né? Porque o peito diminuiu bastante. Então eu explico, sim, eu tenho leite. Enquanto ele estiver mamando, o meu corpo vai estar produzindo. Mas é algo que eu acreditava também quando eu tive Maria Eduarda. Eu também acreditava nisso, assim, nossa, mas como assim? Ainda amamenta? Tem leite ainda, será? Porque é falta de informação mesmo, né? É falta de conhecimento. sim, Então, é por isso que é importante você buscar informação de qualidade, buscar uma ajuda profissional e não duvidar da sua capacidade, sabe? é isso aí. E tem que ter Eu muita digo que força de vontade mesmo.
Um dos grandes pulos do gato, muitas vezes, é você informar junto com você a sua rede de apoio, né? Uhum, Então, verdade. se as pessoas que vão estar com você no pós-parto, elas sabem de tudo isso, fica mais fácil, né? Então, às vezes até inclusive quando a gente faz o preparo no pré-parto para amamentação, eu sempre falo, quem vai estar com você, né, no pós-parto? Ah, fulano Beltrano, ah, meu marido e minha mãe. Então, vamos lá, chama o marido e a mãe para vir na visita, que a gente vai falar sobre isso, porque aí tá todo mundo sabendo e falando a mesma língua, e isso facilita muito as coisas, porque aí você mesmo. Quantas vezes já aconteceu de a gente começar a falar sobre esses mitos e as avós falarem, nossa, isso aconteceu comigo. Nossa, então é assim. Uma coisa muito comum, por Uhum, exemplo, é o quê? Do leite secar, né? Com 3, 4 meses ali. Ah, deu 3, 4 meses do meu leite secou. E na verdade, o que que é isso? Adaptou a produção de leite, o corpo agora entende o quanto esse bebê que está ali mama, não precisa mais ficar acumulando leite na mama. E a mama volta a ter o mesmo volume de antes, né? E aí aquilo assusta, porque a mulher fala se não tem volume, então não tem leite. E aí as mulheres lá de trás falam, nossa, então assim, poderia ter continuado, mas por falta desse conhecimento não fez, né? uhum, E isso faz toda a diferença, né, nesses com processos certeza, aí. com certeza. Como Certo, tudo na então, dona maternidade, a Ariane? amamentação também é complexa. Muito, muito mesmo, né? Mas eu queria te Mas a gente agradecer, consegue. amém, Obrigada, eu que né? É só agradeço. ter apoio. Agradeço que você se disponibilizou a contar a tua história, Espero ter colaborado um pouquinho. com certeza, né? As lives da Semana do Parto Humanizado, todas vão ficar gravadas no nosso canal do YouTube. Se vocês quiserem acessar por lá também, estão todas lá. As nossas lives através do canal do Gesta se encerram hoje. Mas amanhã nós temos uma programação diferenciada. Nós temos lives com algumas doulas sobre temas bem bacanas, bem diferentes do que a gente está abordando durante a semana. Eu convido vocês todos a acompanharem a programação aqui no Instagram do Gesta Cascavel, por onde vocês vão ter o acesso às lives das duas que vão conversar com vocês amanhã, ok? Agradeço a presença de todo Tá. mundo e que fiquem bem aí acompanhando a gente até amanhã, tá bom? Obrigada, Cá, pela Um oportunidade de falar um beijo, pouquinho, tá? Beijo, pessoal. Beijo, Cá. tchau, tchau. Tchau.